Bom, pessoal, vamos continuar nossa aula agora de combinatória e vamos falar um pouco sobre contagem. Última aula sobre contagem desse nosso módulo do intensivo, tá bom? Olha só, escolhi dois probleminhas aqui. Já já a gente vai falar sobre essa tabela enorme aqui, né? Mas antes, a questão 18 da página 67. Vou ler para vocês aqui. E é uma questão que tem uma pergunta pequenininha, mas ela esconde um monte de ideia importante. Importante mesmo, tá? Olha só. No sistema de numeração decimal, quantos números de 3 dígitos distintos podemos formar? Eu coloquei inclusive os dígitos que nós temos como opção, tá bom? De 0 a 9. De modo que a soma dos dígitos de cada um destes números seja ímpar. Então, como eu falei, é uma pergunta simples de entender. Às vezes não muito simples de resolver, mas a ideia é simples. Vou formar um número de 3 dígitos e a soma desses 3 dígitos deve ser o número ímpar. Olha só. Primeira observação, tá? Antes de fazer qualquer conta. A gente não está falando de senha, a gente está falando de número. Então, um número, vou escrever isso aqui para ficar na cabeça da gente para sempre. Um número não pode começar por 0. Então, se eu estou falando de um número de 3 dígitos, o primeiro dígito é não nulo, tá bom? Não pode ser 0. Agora vamos trabalhar. Bom, o que ele quer é que o número tenha 3 algarismos e a soma deles tem que ser ímpar. Vamos pensar aqui, colocar rapidamente isso aqui. Um número, por exemplo, 237. Será que a soma desses algarismos vai dar ímpar? 3 mais 7, 10. 10 com 2 dá 12. A soma dá 12, né? Isso aqui não vale. Foram 2 ímpares e um par. Vamos ver agora. 461. 2 pares e um ímpar. Quando eu somo 4 e 6, 10. 10 mais 1, 11. Olha aqui, ok. Quer dizer, par, par, ímpar. 2 pares e um ímpar, a soma dá ímpar. Maravilha. E outro tipo, tudo ímpar. Vamos tentar assim. Ímpar, ímpar, ímpar. Por exemplo, 7 e 1, 5. 7, 5, 12. 12 mais 1, 13 também. Olha só a condição. Isso você tem que pensar antes de começar a fazer o cálculo. Tem que ser ou os 3 ímpares, sem acordo, os 3 ímpares, obrigatório. E a outra coisa que tem que acontecer é 2 pares e um ímpar. Tá bom? Vamos embora. Primeiro caso mais fácil. 3 ímpares. Lembre-se que os 3 algarismos devem ser distintos. 1, 2, 3. Bom, quantos números ímpares eu tenho aqui? Vou marcar aqui de verde. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então eu tenho 5 opções. Lembra que a gente sempre coloca o número de possibilidades. Então, 5 possibilidades para cá. Aí agora eu só tenho 4 e depois eu só tenho 3. Se os números pudessem se repetir, seria 5, 5, 5. Tá? Mas não pode. 5, 4, 3, multiplicando 5 vezes 4 vezes 3, 60. Então, existem 60 números onde a soma dá um número ímpar. Agora, o segundo caso, que a gente tinha falado, 2 pares e um ímpar. Você pode estar pensando aí, mas podia ser 2 pares e um ímpar, ou um ímpar e 2 pares, ou pode sim, com certeza. Inclusive, eu tenho que considerar essas possibilidades, tá? Então, 2 pares e um ímpar, digamos, é a natureza de cada número, par, par, ímpar, mas não a posição. Eu tenho que considerar o posicionamento de cada um, tá? Então, vamos organizar para ficar tudo bem direitinho. Vamos fazer assim. Par, par, ímpar. Segundo caso. Ímpar, par, par. Terceiro caso. Qual é que está faltando? Par, ímpar, par. Pronto. Par, par, ímpar. Ímpar, par, par. Par, ímpar, par. Não tem nenhuma outra possibilidade. Vamos começar com par, par, ímpar. Tem essa frasezinha que eu coloquei aqui, né? Um número não pode começar por 0. Então, para começar, número par, se você olhar aqui, tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui eu não posso colocar o 0. Então, eu tenho apenas 4 possibilidades. 2, 4, 6 e 8.
Vamos supor que eu escolhi o 4, por exemplo, e aí sobram para mim 4 possibilidades, 0, 2, 6 e 8, porque na segunda posição não tem problema, o 0 pode ficar, então fica aqui 4 possibilidades. E aqui, como é um número ímpar, são 5 possibilidades. Multiplicando, 16 vezes 5, 80. Beleza, agora aqui, começando com o número ímpar, é mais fácil. Não preciso me preocupar com o 0, porque o 0 não pode ocupar a primeira posição, mas a primeira posição é ímpar, então está tudo bem. O número ímpar, 5 possibilidades. Número par, 5 possibilidades. E agora 4, porque eu não posso repetir. Então aqui dá 100. E para finalizar, começa com o número ímpar, com o número par, 4 possibilidades. Por que 4? Porque não pode começar com 0. Agora o número ímpar, 5 possibilidades. Como eu não podia começar por 0, mas agora eu posso usar o 0, né? Volto a ter 4 possibilidades. Quer dizer, essa ideia daqui é exatamente igual à primeira aqui. Então dá 80 também. Vamos ver o total? 60 mais 80, 140. Aqui, com mais 100, 240. Com mais 80, total 320. Deixa eu ver a alternativa, letra D de dado. Ok, terminada a questão. A gente vai fazer aqui agora a questão número 19. É uma questão que fala sobre desfile das escolas de samba. Todo mundo conhece, né, o famoso desfile das escolas de samba que tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo também, tem em outros estados do país numa escala bem menorzinha. Mas na quarta-feira de cinzas, normalmente tem a apuração dos votos para saber quais escolas foram mais bem colocadas, quem é que foi menos, foi de maneira colocada, pior colocada, né? E pode ser rebaixada, enfim, aquela coisa toda. E aí tem a apuração dos votos em vários quesitos, fantasia, alegoria, evolução e conjunto, enredo, harmonia, bateria, nananana, quer dizer, um monte de critério. E a questão fala o seguinte, que numa determinada cidade tem 5 escolas de samba que participaram do desfile. 4 quesitos são julgados por 2 jurados, que podem atribuir notas de 6 a 10, somente notas inteiras, 6, 7, 8, 9 e 10, são 5 opções. A escola campeã será a que tiver maior pontuação no somatório de pontos, né? Normalmente é assim, você junta todos os pontos, quem fizer um somatório maior vai ser campeão. E aí essa tabela mostra as notas do desfile desse momento, onde faltava o último jurado no quesito bateria. B, não tem a nota do jurado B nesse quesito bateria. Ou seja, então a gente não tem decidido quem vai ser campeão. Por exemplo, a escola 2 tem 66 pontos, a escola 8 tem 68. Então eu posso tirar uma nota aqui ainda maior que a escola 4 e acabar sendo campeã a escola 2. Ou seja, ainda não foi decidido. Agora, para a escola 1, que tem 55 pontos, se ela tirar 10, ela não alcança a escola 2. A escola 3, coitada, tem 50 pontos, a pior de todas, né? Se tirar 10, não alcança nenhuma. E a escola 5 também tem 54 pontos. Se tirar 10, não alcança nenhuma. Ou seja, só tem 2 escolas que têm chance ainda de ganhar, né? Quais são? 2 e 4. Isso aí a gente tem que observar na hora. Isso é uma dificuldade, né? Na hora aquilo que eu falei, o contexto é complicado. Mas a ideia é simples. Pergunta-se. Tem um detalhe aqui que eu acabei pulando. Em caso de empate, a escola campeã será aquela que alcançar a maior soma nas notas dos jurados atribuída ao quesito enredo e harmonia. Então, se acontecer aqui alguma nota e o total der empate, o quesito que vai desempatar é enredo e harmonia. Em vestibular também tem isso. Não sei se vocês sabiam, mas em muitos vestibulares o critério de desempate é a nota de matemática. Você tem uma média igual a uma pessoa e pode ser o desempate ocorre na nota individual de matemática. Tá? Bom, a pergunta é, quantos cenários aqui existem diferentes, quantas configurações podem ocorrer nessa última coluna que tornam a escola 2 campeã? Ou seja, de quantas maneiras você pode preencher esses dados aqui, onde a escola 2 é a campeã, ou seja, onde ela tem a maior quantidade de pontos. Vamos pensar uma coisa aqui. Como eu falei, as escolas 1, 3 e 5 não têm chance de serem campeãs. Apenas as escolas 2 e 4, pelos pontos que elas têm.
Então é o seguinte, pensa comigo. Quantos pontos a escola 2 tem? 66. Quantos pontos a escola 4 tem? 68. Bom, como são 2 pontos a menos, o que tem que acontecer, no mínimo, é a nota da escola 2 ter 2 pontos a mais que a nota da escola 4. Porque aí ela, no mínimo, empata ou passa, tá bom? Aí você diz, tá bom, e se empatar? Na questão fala que se houver empate, o critério de desempate é enredo e harmonia. E em enredo e harmonia, a escola 2 ficou com 10 e 10. E a escola 4 ficou com 9 e 10. Significa que se houver empate, a escola 2 é campeã, pelo critério de desempate. Então vamos combinar o seguinte, como são 2 pontos de diferença, a nota da escola 2 tem que ser no mínimo 2 pontos acima da escola 4. Essa é a única ideia da questão que a gente tem que se preocupar, só isso. Quantas possibilidades eu vou ter para a escola 1, 3 ou 5? Eu vou ter sempre 5 possibilidades, que são as notas 6, 8, 6, 7, 8, 9 e 10, porque não vão fazer diferença nenhuma, já que pelos pontos que elas têm, elas não podem ser campeãs, pelo menos nesse carnaval aí que está rolando. Bom, então essa vai ser a ideia central. A escola 2 tem que ter pelo menos 2 pontos a mais que a escola 4. Vamos lá, primeira possibilidade. Eu vou colocar aqui escola 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só como vai ficar tranquilo. A escola 1, ela pode tirar 6, 7, 8, 9 ou 10, que não vai mudar em nada. Isso acontece para a escola 1, para a escola 3 e para a escola 5. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho? 5. Vou colocar logo aqui, porque eu já fico sossegado. Aqui, desculpa. 3 e 5. A escola 2 tem que tirar, no mínimo, 2 pontos a mais que a escola 4. Então, a primeira nota que eu vou considerar, lembre-se que as notas são 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a primeira nota que eu vou considerar é 8, certo? Porque é a primeira nota que consegue 2 pontos de vantagem em relação às anteriores. Então, vamos fazer o caso onde a escola tira 8. Se essa escola tirar 8, a escola 4, ela obrigatoriamente tem que tirar 6 para ocorrer os 2 pontos de diferença. 8 é uma nota só, tá? Lembra que a gente põe aqui um número de possibilidades. Então, aqui é uma possibilidade e aqui também uma possibilidade. Essa conta aqui, 5 vezes 1 vezes 5 vezes 1 vezes 5, isso dá 125. Agora vamos para o segundo caso. 1, 2, 3, 4, 5. Cada escola. Acho que você já pegou aí, né, a linha de raciocínio. Se quiser pausar o vídeo para fazer sozinho e depois conferir o resultado no final, pode ser uma boa. Vamos colocar aqui escola 1, 3 e 5, sempre 5 possibilidades. Qual é a próxima nota que a escola 2 pode tirar? Eu já fiz o cálculo ela tirando 8, agora vamos fazer o cálculo ela tirando 9. Se ela tirar 9, ela tem que ter 2 pontos, né, de vantagem em relação ao anterior, no mínimo. Bom, se a escola 2 tirar 9, a escola 4 pode tirar 7 ou 6, que ela ainda vai perder, né? Então aqui eu tenho as notas possíveis. 7 ou 6 são 2 possibilidades. Quanto é que vai dar isso aqui? 5, aqui 2 não, perdão, é 1. A nota 9, uma possibilidade. 5 vezes 1, vezes 5, vezes 2, vezes 5, né? 250. E por último, 1, 2, 3, 4, 5. A escola 1 pode 5 notas quaisquer, 5 notas quaisquer, 5 notas quaisquer. E agora a escola 2 tirando 10. Se a escola 2 tirar 10, essa escola aqui tem que tirar, no máximo, uma nota com 2 pontos de diferença, tá? A menos. Então, ela pode tirar 6, 7 ou 8 no máximo. Então, aqui uma possibilidade e aqui 3 possibilidades. 5 vezes 3, 15, vezes 5, 75, vezes 5, 375. Então, vamos fazer o total agora. 125 mais 250
mais 375, dá 750 no total. Quer dizer, existem 750 configurações diferentes que tornam a escola 2 campeã. Então, como eu falei, o cálculo não é um cálculo complicado, mas no cenário de uma prova de Enem com a tabela desse tamanho, com outras questões, muitas outras, acaba se tornando uma questão difícil, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem esses dois problemas e que essas ideias ajudem em outras questões, tá bom? Bons estudos e até a próxima.